Ô, gente, tem uma questão interessante aqui do Mário Fernandes. Para quem não lembra do Mário Fernandes, ele era o Kid Preto. O Kid Preto seria uma força especial das Forças Armadas, né? Que em circunstâncias normais de democracia, uma democracia saudável, a gente nem saberia o que era um Kid Preto, a não ser que você fosse da área militar e tal, se você tivesse família na área militar. Pois bem, ele deu uma entrevista para Andréa Sadi, do Estúdio I, tava lá o Otávio Guedes, tava lá os jornalistas, né? E, e o Mário Fernandes, eu acho que de todos é o mais enrolado publicamente, porque ele tava. é, ele que planejou ou arquitetou a questão de Mó ter, eu vou falar assim para o vídeo não ter problema, de autoridades, né, de, do Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin, enfim. E aí, então ele é o mais enrolado, porque ele estava com o plano. Tem gravações dele falando sobre isso, cobrando Mauro Cid, né, existe essa temática. E ele foi dar uma entrevista para o Estúdio I. E aí, eu acho que fica ruim para a defesa. Eu não sei por que a defesa também, gente, vai dar entrevista para a rede nacional, ainda mais nos tempos de hoje, que é internet, é compartilhamento de rede social. Ele foi falando do cliente, expondo o cliente. Só que aí, quando ele foi confrontado pelos jornalistas, ele ficou visivelmente constrangido. Existia várias contradições, ele falando coisas que se contradizendo muitas vezes. Disse que, por exemplo, a minuta golpista ou documentos que foram, em tese, pela Polícia Federal, imprimidos na presidência da República, ele disse que não era, depois dizia que era. Ele estava visivelmente constrangido, visivelmente desconfortável por essas indagações e ele via que ele estava perdendo ali o debate. Minha opinião, a Andréa Sadi é muito boa. Ela realmente passou pela escola, pela escolinha do jornalismo. Ela coloca o entrevistado quando percebe contradição na parede mesmo. Então, assim, ele estava visivelmente de todos os advogados que a gente mostrou aqui, que a gente vem debatendo sobre a questão do Bolsonaro, tese golpista, de todos que eu vi até agora, é o mais prejudicado, é o mais é, que estava visivelmente constrangido pela situação do cliente e pela situação do próprio advogado de se contradizer. Gente, eu não gosto de antecipar a sentença, eu não sou advogado, não tenho pretensão para isso, mas visivelmente, se ele não consegue lidar numa entrevista em rede nacional, e tudo bem que é no ambiente fechado da TV aberta, mas da TV fechada, perdão, da TV paga fechada. Se ele não tem a total dimensão disso, se ele não percebeu que a gente está no meio de rede social e que as pessoas compartilham e eu vou compartilhar com vocês exatamente isso, eu não sei qual a estratégia de defesa. Seria muito melhor ele é, não produzir provas ou contradições contra o seu cliente, que foi exatamente isso que foi produzido. Eu vou mostrar aqui para vocês. É um horror realmente. Assim, se eu fosse da defesa, ele estava visivelmente constrangido pelas suas próprias contradições. Eu acredito que ele se ouvia
ele ouvia tanto o que ele estava dizendo e ouvia o, o jornalista, ficava visivelmente constrangido, ele não sabia o que dizer. E para o seu cliente, isso é péssimo, porque se ele não consegue, aquilo que eu estou dizendo, se ele não consegue numa rede social ou no meio de televisão, imagine frente a frente das autoridades. Então vou passar o vídeo aqui para vocês, comentem, compartilhem aqui no Fatos e Notícias. Até. Perguntando a respeito do cliente do senhor, porque ele é tido, relatado como um dos mais radicais nessa trama golpista, segundo as investigações da PF. E o Mário Fernandes, ele é apontado como um dos que idealizaram o plano que previa não só o golpe, mas também a morte de Lula, Alckmin e de Alexandre de Moraes. Ele chegou a dizer que não tinha solução sem, abre aspas, quebrar cristais, fecha aspas. A que ele se referia quando ele fala sem quebrar cristais? Eu não tive ainda com ele a oportunidade de vencer mensagens, né, porque nós não tivemos acesso a todas as mensagens, isso é fato incontroverso. Agora, primeiro é preciso estabelecer um ponto de reflexão. Não tem plano nenhum. Plano vocês qualificaram, respeito, não, mas é uma PF, né? Veja só. Bom, a PF qualificou como plano porque foi o evento que gerou a prisão dele. Agora, ali não é um plano. O que era se tratava de um arquivo encontrado no HD dele. Mas com... Uma análise de consequências e efeitos colaterais. Assim? Ali, análises de consequências e efeitos colaterais. Como assim, análise de efeitos? É uma análise, veja só, já é importante desmistificar, e é fato incontroverso, o ministro Alexandre de Moraes não está inserido em nenhuma daquelas linhas das 2 folhas e meia deste arquivo eletrônico que foi impresso, não foi encontrado com absolutamente ninguém, impresso e fotografado no relatório. Mas por que ele fez aquele relatório? A gente ainda não venceu todas essas questões. Eu ainda estou estudando como é que nós trabalhamos. Eu estudo todo o processo, recolho todas as informações e aí eu sento com ele para que a gente possa, assim, definir a estratégia de defesa. Mas o senhor mesmo disse que é um documento incontroverso, ou seja, o documento existe e estava nas mãos do seu cliente. Inclusive, ele faz comentários em trocas de mensagem a respeito deste relatório, como o senhor chama, a Polícia Federal avalia como um plano, que ele tem um roteiro, definições de matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e um ministro do STF, certo? Não, certo não, mas eu já vou responder. Certo não. E o senhor disse que eu disse que era incontroverso. Não, eu não disse que nada é incontroverso. O senhor falou que era incontroverso. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não falei isso. Isso é fato incontroverso. Já é importante desmistificar e é fato incontroverso. Mas ele guardou para ele. Ele existia, ele foi impresso. Ele existe num HD. Ele existe num HD. E num papel, porque ele foi impresso. Mas qual o papel? Onde é que está o papel? Eu não vi o papel aprendido. Tem A Polícia Federal conseguiu checando os dados da impressora. A Polícia Federal não conseguiu uma quantidade de papel. Ela checou na impressora e disse que foi impresso. Eu quero saber cadê o papel. Aqui, ó. Tá ali, ó. Não, esse papel não foi impresso. Esse papel foi retirado do HD. Eu acabei de ler para o senhor. Esse papel, querida Sadia, por favor, esse papel foi tirado de um HD. Isso aqui não foi. Eles não encontraram um papel físico. Eles retiraram. Essa fotografia que vocês estão vendo aí. E a defesa do senhor, então, sobre isso, que estava num HD segundo a defesa do senhor, seria para quê? Para que ele tinha isso? Era uma análise de consequências e efeitos colaterais. Que ele faria? Mas como é que ele faria? A análise de consequências, a gente não faz o que um documento estabelece como consequência. Deixa eu ver, pode subir para o relatório? Tipo, claro. Meu querido diário, seria uma coisa assim. É muito importante estar aqui, porque parece que esse documento você achou que ele foi achado fisicamente, não foi achado fisicamente. Vamos deixar bem claro aqui que o senhor conhece, como o senhor assiste o Claro. programa, a gente não deixa nada sem resposta. Esse documento foi impresso. Está aqui. Mas eu não estou dizendo... Não, o senhor disse. Não, eu não disse isso. Calma, Disse. aí O senhor acabou de dizer que não foi impresso. Né? Fica confuso. Veja só, o documento não foi achado impresso. O que a Polícia Federal disse, ele poderia ter sido ou foi impresso 2 vezes. Não, você falou que estava no HD. Não, estava no HD. E aí você disse, não, esse documento foi... O documento que está aí não foi impresso. Aqui, ó, doutor. Mas esse documento não foi impresso, não foi achado fisicamente. Aí não foi achado, mas foi impresso, doutor. Pelo amor de Deus. Por favor. Mário Fernandes imprimiu 4 minutos depois da última modificação, Perfeito. ou seja, às 17h09, segundo dados da PF, tá? Perfeito. Um arquivo, vai estar aqui o nome do arquivo, blá, 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 tinha 3 páginas, exatamente a mesma quantidade do outro. O documento foi impresso na impressora, localizado Perfeito. no gabinete da Secretaria-Geral. Então ele foi impresso. Ele foi impresso. E esse documento que está aí é o documento que foi impresso? Segundo Não, eu quero saber... então a gente... Veja só... O que o senhor quis dizer, então? Eu quis dizer que ninguém achou esse documento fisicamente. Assim, a PF tem esse documento impresso. Entendeu. Sim. O documento impresso... Porque a PF imprimiu. Não. Doutor. A PF encontrou ele impresso. Não, por favor. Não, de jeito nenhum. Esse documento não foi... Este documento não foi... Eu quero dizer ao telespectador que o documento não foi encontrado Posso impresso. fazer uma pergunta? Por favor. Qual que é a linha de defesa do Mário Fernandes? Eu vim aqui hoje não foi para estabelecer linha de defesa. A linha de defesa ela vai ser estabelecida no papel perante a Suprema Corte, porque, veja, o direito penal é denso. Otávio. Doutor Marcos, o Mauro Cid, que é peça fundamental nessa história, disse que o general Mário Fernandes
era o general mais radical de todos. E aí, se você junta essas mensagens fragmentadas, que, aliás, o sigilo caiu, até agora eu não entendi porque que o senhor não teve acesso, essas mensagens, mesmo que fragmentadas, elas mostram um general radical, sim, falando em guerra civil, falando que era momento de agir, falando em que não se faz alguma coisa sem quebrar cristais. Mesmo fragmentadas, você vê ali um radical escrevendo. Ele é radical, e se não é radical, porque se ele era um dos defensores mais radicais do golpe, e se não, por que o Mauro Cid está atacando seu cliente? As mensagens são fragmentadas, então eu não tenho como. O Cid teria dito que ele era radical. Em quais circunstâncias